Meus amigos, o homem é brabo. Portugal campeão da Nations, com Cristiano Ronaldo sendo o artilheiro e fazendo o gol decisivo na final. O homem é interminável. E o técnico da Espanha hoje foi chamado inimigo do talento, né? Depois da vinheta. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, porque é o seguinte, Portugal é bicampeão da Nations League. A competição chegou na terceira edição. Portugal ganhou a primeira, a Espanha ganhou a segunda, e agora Portugal volta a ganhar de novo numa decisão contra a Espanha, né? Dois times com uma caminhada muito difícil, a Nations já é um funil, né? Muito estreito, então o grupo de Portugal não era fácil, o grupo da Espanha não era fácil, os dois passaram por adversários enjoados também no mata-mata e chegaram em momentos muito bons para a decisão na Alemanha, na Allianz Arena, que basicamente uma semana atrás recebeu a decisão da Champions, vendo o PSG merecidamente campeão, e agora Portugal ganhando nos pênaltis da Espanha. Tinha um jejum em jogos oficiais de 15 anos praticamente, até mais de 20, sem ganhar da Espanha. Continua, né, sem ganhar, porque o jogo oficialmente foi empate, mas acabou campeão em cima de um rival que incomoda historicamente Portugal, né? A última vitória em jogos, contando amistosos, foi 15 anos atrás, logo depois da Copa de 2010, e agora a Portugal consegue de novo uma alegria em cima da Espanha. O jogo começou com Portugal melhor durante 5, 6, 7 minutos, depois a Espanha tomou conta do jogo e era de se esperar que isso acontecesse. A Espanha consegue fazer o 2-1 ainda no primeiro tempo, né? Faz 1-0, toma um empate muito rápido, depois volta à frente, em jogadas muito conectadas, um time que é muito coletivo, que tem dois pontas muito, mas muito agudos, e eu falo daqui a pouco especificamente dele já, mas no segundo tempo o Roberto Martínez fez mudanças, corrigiu problemas que ele mesmo criou, né? Fez mudanças na lateral e no meio, meio barra ponta, só que automaticamente também interferiu no meio, quando ele põe o Semedo no lugar do João Neves, que claramente não funcionou como lateral. A Espanha atacou muito as costas do João Neves, que originalmente é um jogador de meio campo e foi muito bem na temporada pelo PSG. O Roberto Martínez faz essa leitura, era o segundo jogo seguido do João Neves como lateral, mas claramente isso não funcionou, e aí ele coloca o Rubem Neves no meio para dar fisicalidade a esse meio, tira o Conceição, que não conseguiu dar suporte também no momento sem bola, ajudar na marcação ninguém, e acabou também não conseguindo construir nada individualmente. Então ele troca todo o lado direito e estanca a sangria ali. O Nico Williams passa a não ser mais uma peça tão usada pela Espanha, e o lado esquerdo, né, da sua defesa, lado direito do ataque da Espanha, o Yamal fez um jogo muito abaixo, muito por conta da partidaça que fez o Nuno Mendes, eleito justamente o melhor jogador em campo. O Nuno Mendes não só faz gol, como participa e dá assistência para o gol do Cristiano Ronaldo. Portugal foi muito melhor no segundo tempo, Portugal foi melhor na prorrogação e Portugal acabou ganhando nos pênaltis. Acho que se fosse para ter um vencedor no jogo, olhando tudo o que aconteceu nos 4 tempos do jogo, Portugal foi melhor em 3 desses 4 tempos. E a Espanha não foi suprema na primeira etapa. Ela teve mais posse, teve mais chance, teve mais volume, mas coube ao Roberto Martínez fazer a leitura certa de corrigir os problemas onde tinha, preencher melhor o meio-campo, que não conseguiu jogar no primeiro tempo, e saltar uma linha do Bernardo Silva para ele jogar um pouco mais à frente. E ele foi, de novo, no segundo tempo, fazendo outras mexidas que mantiveram a rotação do time sempre em alta. Ele foi obrigado, né, a tirar o Cristiano Ronaldo, que aparentemente ali foi ao esgotamento, colocou o Gonçalo Ramos e administrou o jogo ali até a reta final. A Espanha, do segundo tempo para frente, ela parecia um time no papel absolutamente comum. Por mais que seja bem treinado, o De La Fuente hoje foi inimigo do talento. Ele tira Pedri, Nico Williams e Yamal. E assim, o Pedri aparentemente estava muito cansado, mas o Nico Williams e o Yamal eu achei inexplicável. Inclusive o Yamal, a transmissão foi dele, ele não saiu nada satisfeito, com razão, e o De La Fuente ainda ficou no banco de reservas com caras como o Gavi, o Fermín Lopes, que fez uma temporada muito boa no Barcelona, e o Dani Olmo, que poderia ser ou jogar aberto ou centralizado, pisando na área, dando uma agressividade que a Espanha não teve mais. A Espanha
do segundo tempo para frente, e principalmente na prorrogação, foi um time absolutamente sem poder de fogo, sem poder de decisão algum. E Portugal não, né? Portugal fez substituições que mantiveram a agressividade do time. Quando precisou, na leitura do Roberto Martínez, ele tira o Bernardo Silva, coloca o Rafael Leão e deixa o time estilingando ainda mais velocidade pelos lados para fazer a Espanha correr para trás ainda mais. A Espanha começou a ficar espaçada, distante, a trocar passe de um lado para o outro e sem conseguir ter tantas situações de gol, né? Finalizou muito pouco ou quase nada na prorrogação. Teve uma chance ou outra? Teve. Mas, no geral, Portugal foi melhor. O Nuno Mendes fez uma partida impecável, absolutamente fantástica do ponto de vista defensivo e ofensivo. Quando ele sentiu que controlou o Yamal, ele começou a jogar e sair. E lembrando, é uma temporada em que o Nuno Mendes anulou caras como Salah, Saka, tudo na Liga dos Campeões, e agora anulou o Yamal, um candidato a melhor do mundo. É a melhor temporada da carreira do Nuno Mendes, sem dúvida nenhuma, o lateral esquerdo da temporada, eleito com toda a justiça o melhor jogador da final, e acho que foi também o melhor jogador do torneio. Portugal volta a ser campeão da Nations, Cristiano volta a erguer uma taça importante, grande e oficial. Lembrando, ele é campeão pela Copa dos Campeões Árabes lá pelo Al Nassr, mas não é um campeonato oficial chancelado pelas federações. Então, o último título oficial grande do Cristiano Ronaldo tinha sido lá em 2021, na Copa da Itália pela Juventus, e ele agora, 4 anos depois, volta a erguer um troféu gigantesco com a sua seleção. Fatalmente estará na Copa do Mundo do ano que vem, e aí o céu é o limite para um cara que aos 40 anos fez gol decisivo, um posicionamento incrível, né, se mexendo o tempo inteiro para gerar jogo, fora o espírito de liderança e não deixar cair a peteca em momento nenhum. O Cristiano, ele faz o gol dele, participa, importante na construção do primeiro gol, do gol de empate lá do Nuno Mendes, um gol fundamental ali para não deixar a Espanha tomar conta das ações. Então, assim, é um Cristiano que acabou de vir de 2 artilharias seguidas lá na Liga Árabe e agora faz uma reta final de Nations absurda, termina como artilheiro do time, jogador absolutamente decisivo. Foram 9 jogos, 8 gols e 1 assistência. Então, o Cristiano, na competição, ele participou de 9 gols em 9 jogos, fazendo gol importante, decisivo e classificatório na semifinal, fazendo gol importante, decisivo e que empatou o jogo na final. Então, assim, esperar mais o quê de um capitão de equipe, o maior nome da história desse país, dessa seleção. Lembrando, na era Cristiano Ronaldo, Portugal ergueu os seus únicos 3 troféus, e o Cristiano era o capitão em todos, né? Levantou o troféu em todos esses momentos, foi campeão da Euro, foi campeão da primeira Nations e agora é campeão da segunda edição, da terceira edição, mas do seu bicampeonato, contra a falada e tida melhor seleção do planeta e atual campeão da Euro. O recado ele é muito forte de Portugal e do Cristiano Ronaldo. O que ele simboliza nessa conquista é muito grande, e reforçando, são 3 títulos gigantescos. E na era Cristiano Ronaldo, Portugal foi até semifinal de Copa, esteve em todas as edições de Euro e todas as edições de Copa. É uma regularidade, é uma força, é uma competitividade que Portugal jamais experimentou na sua história, e isso tem tudo a ver com o Cristiano Ronaldo, né? A era Cristiano Ronaldo é o maior período da história de seleção de Portugal. O Cristiano faz parte de um investimento, de uma evolução gigante no futebol português no século XXI, que espalhou treinadores por vários lugares do mundo, vários talentos por vários lugares do mundo, uma escola de futebol que tem sido cada vez mais forte e tem no Cristiano esse símbolo, mas que não acabou com a geração dele, né? Construiu, já tinha uma geração forte ali antes do Cristiano, passou a ter a do Cristiano e já tem uma pós-Cristiano Ronaldo. Então Portugal está muito bem servido de talentos individuais. O Roberto Martínez, você pode fazer vários questionamentos, e eu acho que ele dá pano para manga para muitas críticas mesmo, mas especificamente na final, contra a Espanha, o Roberto Martínez foi muito bem. Aí você pode falar, putz, mas ele corrigiu erros que ele mesmo criou. Ok, e é um papel do treinador, tomar decisão, entender que deu errado e mudar. E ele mudou. Ele entrou com uma escalação que não funcionou. Primeiro tempo, ele foi pior, ele saiu perdendo e ele resolveu na segunda etapa. Portugal, a partir da volta do intervalo, foi melhor que a Espanha o tempo inteiro. No segundo tempo todo, e nos 2 tempos da prorrogação, e acabou ganhando o título nos pênaltis. O Diogo Fernandes fez uma escolha o Diogo Costa fez uma escolha de cair sempre para o mesmo lado, né? Ele foi em todas no seu lado direito, e acabou, ele chegou perto de pegar uma cobrança,
e acabou pegando o pênalti muito mal batido do Morata. Tem vários heróis nessa história do título de Portugal, gerações que conversam aí, né? Você tem o Cristiano numa geração que era só dele, mas aí depois uma conversa já com uma galera ali, Bernardo Silva, próprio Rubem Dias, o Bruno Fernandes, já tem uma galera nova vindo, né? Rafael Leão, Vitinha. É muito legal de ver como Portugal está muito bem abastecido e o quanto é competitivo e apaixonado pelo que faz o Cristiano Ronaldo. Enquanto o olho dele continuar brilhando, ele vai continuar jogando, porque o corpo dele dá muita resposta. Ele até esses dias falou, né, que tem, ou teria, o equivalente a 10 anos a menos na sua idade biológica com relação ao que tem na carteira na certidão de nascimento. Então, se a cabeça do Cristiano estiver boa e a motivação estiver em dia, a gente vai ter Cristiano Ronaldo por um bom tempo ainda, e agora campeão pela terceira vez pela sua seleção. Que história maravilhosa, que história fantástica. O maior artilheiro da história das seleções, com sobra, o maior artilheiro da história da seleção de Portugal, é o maior artilheiro da Euro, é o maior artilheiro da Champions, conseguiu fazer 100 gols ou mais por 3 times diferentes, é absolutamente incrível. E aí só resta baixar a cabeça, tirar o chapéu e aplaudir um cara desse tamanho. Parabéns para Portugal. Muita gente dava a Espanha como favorita, mas Portugal foi muito valente para igualar o jogo, superar a Espanha taticamente, fisicamente e individualmente do segundo tempo para frente. E o técnico da Espanha também não fez muita questão de ajudar, né? Muito pelo contrário, hoje o De La Fuente mais atrapalhou do que qualquer outra coisa. E Portugal termina campeão, bicampeão da Nations League, que pegou de vez, né? O campeonato é muito bom, tem que respeitar os caras mesmo.